Olá, tudo bem? Boa semana para você que nos acompanha mais uma vez aqui no meu canal do YouTube ou no meu Instagram. Temos estudado a cada semana temas do Evangelho de João. E essa semana eu resolvi gravar apenas um vídeo com todo o conteúdo. Espero que seja muito útil para você aquilo que iremos estudar. E como você pode acompanhar na tela, esta semana o título da lição, que tem como tema geral o trimestre. Temos do Evangelho de João, mas o título da semana é A História ao Fundo. Vamos falar do prólogo do Evangelho de João. Prólogo é aquilo que dá início, é a parte inicial. E esse prólogo, ele se encontra no livro de João, no Evangelho de João, do capítulo 1, perdão, dos versos 1 a 18. Há uma longa discussão se o prólogo seria realmente de 18 versos ou de apenas 5, mas fato é que este prólogo do Evangelho de João, ele é uma das porções mais profundas em toda a Escritura. E sabe que, quando nós olhamos para o prólogo, nós percebemos que ele estabelece, desde o começo do Evangelho de João, a identidade de Jesus como a palavra, o Logos, a palavra eterna de Deus. E ao contrário dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e sinóticos querem dizer com a mesma ótica ou com a mesma visão, ao contrário dos evangelhos sinóticos, que começam sempre com o nascimento ou o ministério de Jesus, aqui em João nós retornamos ao princípio de todas as coisas, antes mesmo da criação do mundo. Esta frase que temos aqui, a frase no princípio era a palavra, em João capítulo 1, verso 1, e você vai perceber que eu não vou usar, talvez na sua Bíblia esteja escrito no princípio era o verbo, não usarei a palavra verbo, usarei a palavra palavra, porque é a melhor tradução para logos. Então, quando nós olhamos aqui a frase no princípio era a palavra, ela ecoa diretamente com aquilo que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa escolha literária de João, conectando o seu primeiro verso do primeiro capítulo do seu evangelho, com o primeiro verso do primeiro capítulo da Bíblia, no Gênesis, a intenção de João aqui é claramente conectar diretamente Jesus ao ato criativo de Deus. No entanto, João ele vai além da criação física. Quando nós lemos o que está escrito aqui em João capítulo 1, verso 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Ou no grego, enarhe en hologos, kai hologos en pros tonteon, kai theos en hologos. Quando nós vemos o que João escreveu aqui em relação à criação, quando ele diz que Cristo, ou Jesus, desde o princípio era a palavra, ele está indo além da criação física. João ele remonta a uma existência anterior, sugerindo que Jesus, assim como a palavra, já existia antes do início do tempo, do início dos tempos da criação do nosso mundo, da criação do planeta Terra. Jesus é a palavra que já existia antes da criação de tudo que é material no nosso planeta. Isso refuta diretamente as heresias que surgiram depois, como arianismo, por exemplo, que renegava ou negava a eternidade de Jesus. Um ponto teológico importante aqui é o uso do termo logos para Jesus. Como eu disse, ele é carregado de significado. Na filosofia grega, logos, ou palavra, representava a razão ou o princípio organizador do cosmos, de todas as coisas, do universo. Alguns filósofos, como Heráclito e também os estoicos, que eram um público específico, eles viam o Logos como uma força impessoal que mantinha a ordem do universo. Porém, João, ele dá uma nova identidade aqui ao Logos, revelando que esse princípio organizador do universo é, na verdade, uma pessoa, Jesus Cristo.
João ele não deixa nenhuma dúvida aqui, ele faz a conexão direta de Jesus como Criador. Ele apresenta Jesus com um papel crucial, ativo na criação. No verso 3, João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Aqui João está reafirmando a ideia de que Jesus ele é o Criador de todas as coisas. Assim como nós vemos também Paulo reforçando em Colossenses 1,16, onde ele afirma que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. A criação, então, não é apenas um ato de Deus o Pai, mas também do Filho. Em relação à parte arqueológica, existem algumas discussões aqui, por exemplo, a respeito das ruínas de Éfeso, uma cidade onde João provavelmente passou seus últimos anos. E ali em Éfeso foram encontradas referências ao Logos. Essas referências estavam escritas por pensadores gregos. E nesses documentos, eles mostram que a ideia de um Logos, que começa com uma força impessoal, era muito forte, era estabelecida na mente das pessoas naqueles dias. Isso faz com que, de forma mais intensa, a revelação de João sobre como o Logos, Cristo, é uma pessoa divina, sendo uma pessoa divina, e essa afirmação de João é algo muito mais radical, porque para aquelas pessoas o Logos era um poder impessoal. E logo nesse início aqui desta lição, nós somos lembrados de que Cristo ele não é apenas um mestre, um grande mestre ou um profeta, mas ele é o criador e sustentador de todas as coisas. A nossa fé está enraizada na verdade de que ele é eterno, ele é divino, ele existe, Cristo, desde o princípio. E isso desafia as nossas concepções sobre a natureza de Cristo e nos chama a adorá-lo como Deus eterno, não apenas como o Messias. Na lição de domingo, nós temos como título No Princípio. Como você pode acompanhar, o Logos Divino. Quando averiguamos João capítulo 1, dos versos de 1 a 5, ali nos é apresentada a divindade e a eternidade de Cristo. João começa seu evangelho com um poderoso argumento teológico. Jesus é o Verbo, a palavra divina, que estava com Deus e que era Deus. Na verdade, como eu já li para você, na tradução correta não diz no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou a palavra era Deus. Mas sim, no princípio era a palavra estava com Deus e Deus mesmo era a palavra. Ele existia antes da criação. Na verdade, ele é o agente ativo da criação. Quando João usa o termo, na verdade, o verbo era, do grego en, a escolha desse verbo, ele está no tempo imperfeito. E isso é muito significativo, porque, estudando a língua grega, sabendo o que é o imperfeito, nós entendemos que João está apontando aqui para uma existência não só que foi no passado, mas ela é contínua, ou seja, ela é anterior ao início de tudo. E ela sempre existiu e sempre vai existir. Isso também contrasta com outro verbo, o verbo egêneto, ou foi feito, que João usa em João 1,3 para a criação. Tudo que foi feito por ele. Aqui João está indicando que o mundo começou a existir, mas Jesus sempre existiu. Ele nunca foi criado, mas ele é o Criador. Em João, capítulo 1, verso 4, falando da luz e da vida, João diz, nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. A ideia de Jesus como a fonte de vida remonta a Gênesis 2, capítulo 2, verso 7, onde o próprio Deus sopra a vida, o seu ruach, o seu espírito, o seu fôlego de vida no ser humano. Jesus, como Logos, ele é tanto fonte de vida física quanto da vida espiritual. Ele não apenas criou o mundo, mas ele continua sustentando o mundo com a sua luz. E para você refletir aqui a respeito desta questão apresentada no domingo sobre luz e trevas. O tema de luz versus trevas no Evangelho de João permeia todo o Evangelho. Este tema permeia todo o Evangelho.
A luz representa a revelação de Deus, a verdade, a vida eterna. Já as trevas, por outro lado, simbolizam o pecado, a ignorância, a separação de Deus. Mesmo que a luz brilhe nas trevas, as trevas não a compreendem. João 1,5. Isso é um anúncio, é um prelúdio do que João vai apresentar mais tarde, sendo Jesus a luz do mundo, rejeitado por muitos que preferem as trevas. João 3, 19 e 20. Nas escavações de cidades como Cafarnaum, onde Jesus realizou grande parte do seu ministério, falando um pouco de arqueologia, foram encontradas sinagogas com decorações que incluíam várias referências à luz, como a menorá ou o castiçal de 7 velas ou de 7 pontas, que você já deve ter visto aí, um dos símbolos do judaísmo. Esses símbolos da luz divina remetem ao papel de Jesus como luz que guia e ilumina o mundo. E aqui é também, na lição de domingo, uma grande aplicação espiritual para nós. Nós somos chamados a refletir sobre onde estamos em relação à luz de Cristo. Será que a luz de Cristo tem brilhado sobre nós e temos escolhido caminhar nas trevas? Será que este chamado à luz não é uma advertência para mim e para você? Porém, mais do que uma advertência, também é uma promessa de vida eterna para todos aqueles que aceitam a luz de Jesus. Quando partimos agora para a lição de segunda-feira, nós vemos claramente a apresentação do Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Em João 1,14, este é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aqui João está descrevendo a doutrina da encarnação, o ato de Deus se fazer homem. E isso desafia as categorias de pensamento do mundo antigo, os nossos também, mas no mundo antigo, todos os tipos de pensamento são desafiados, especialmente o pensamento grego, que via o corpo como algo ruim, mal, corruptível e separado do divino. Quando nós olhamos aqui para a profundidade teológica que existe na questão da encarnação, é algo que nos impressiona, porque a palavra que João usa aqui para habitar, no verso que lemos, no verso 14, é a palavra grega skeno, que literalmente significa armar tenda. Essa é uma alusão que nós encontramos direta ao tabernáculo do Antigo Testamento, descrito em João, capítulo 25, Antigo Testamento, Êxodo 25, 8, onde Deus habitava entre o povo. E lá diz, e vocês me farão um santuário, para que eu possa tabernacular, habitar, fazer a minha tenda no meio de vós. Agora, em vez de uma tenda, um templo físico, Deus veio em carne humana e ele mesmo habitou no meio de nós, mostrando a proximidade do Emanuel, do Deus conosco. A segunda pessoa da divindade, quando se encarna, ela se torna Jesus Cristo. Uma curiosidade histórica também a respeito disso é que nos primeiros séculos da era cristã, século 1, 2, 3, anos 1 a 300, surgiam heresias como o docetismo, que afirmavam que Jesus era apenas parecido com um ser humano, mas não tinha um corpo real. Porém, João 1,14, ele refuta a ideia do docetismo diretamente, porque ele afirma que Jesus realmente assumiu a nossa carne e se tornou um de nós. A crença na plena humanidade de Jesus foi uma questão central nos primeiros concílios da igreja cristã, como, por exemplo, o concílio de Calcedônia, no ano de 451 depois de Cristo. João, aqui falando da glória de Deus no corpo humano, ele descreve: e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1, também 14. A glória de Deus não foi revelada através do poder militar ou de uma glória política, queridos, não.
mas através de um corpo humano humilde. E essa inversão do que significa glória é um dos temas centrais em João. Escavações de antigos locais de culto, como o tabernáculo em Siló ou em Silo, nos lembram que o conceito de Deus habitando entre seu povo era central para a adoração no Antigo Testamento. A ideia de que Deus agora habitava no corpo de Jesus, a segunda pessoa da divindade, era um avanço teológico significativo para os primeiros judeus cristãos. Só lembrando que Jesus, ele não encarnou, perdão, a segunda pessoa da divindade, ela não se encarnou em Jesus Cristo. A Bíblia, ela refuta a reencarnação ou encarnação de uma entidade em outra, não. A segunda pessoa da divindade, ela tornou-se carne, ela deixou o céu, sua glória, e se tornou um feto, aliás, um óvulo fecundado na barriga de Maria, que depois passou a ser um feto e um bebê. Uma aplicação importante aqui desta lição de segunda é que a encarnação nos lembra de que Deus não está distante, mas ele entra na nossa realidade, ele caminha conosco, ele sente as nossas dores, e nós somos chamados a viver essa verdade, reconhecendo que a presença de Deus não está apenas nos lugares sagrados, mas no nosso dia a dia, em Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Quando vamos para a lição aqui de terça-feira, que diz a respeito de ouvindo e não ouvindo a palavra de Deus. Ali em João, capítulo 1, versos de 9 a 13, nós encontramos a forma como as pessoas responderam à luz de Cristo. Embora a luz brilhe para todos nós, nem todos a aceitam. Este é um dos temas centrais dos evangelhos de João, do Evangelho de João, perdão. Um dos temas centrais do Evangelho de João. A rejeição de Cristo por parte de muitos, incluindo muitos judeus que era do seu próprio povo. Em João 1,11 é dito: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1,11. Esse versículo reflete a tragédia da rejeição de Jesus, não apenas pelo mundo geral, queridos, mas por aqueles que deviam ter sido os primeiros a reconhecê-lo, os líderes religiosos do povo de Israel. Um pouquinho do contexto histórico daquela época, para você se inteirar do contexto. A expectativa messiânica no primeiro século estava fortemente ligada à libertação política. Os judeus esperavam que o Messias fosse um libertador militar, alguém que os livraria da opressão romana. Porém, Jesus, ele veio não para livrá-los da escravidão física, mas da escravidão do pecado e não do domínio político de Roma. E por isso, ele foi rejeitado por muitos. Em João 1,12, nós temos uma promessa, no entanto, para aqueles que o receberam. Se em João 1,11 é dito que ele veio para os seus, e os seus não receberam. No verso 12 é dito, é apresentada uma promessa poderosa. É dito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Deixa eu te contar um segredo. Nem todas as pessoas que já nasceram nesse mundo são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas segundo João 1,12, filhos são somente aqueles que receberam Jesus e são crentes no seu nome. A fé em Jesus não apenas nos salva, mas nos transforma em filhos de Deus. E esse é um ponto central do Evangelho de João. Crer em Jesus é o que nos conecta verdadeiramente à família de Deus. A doutrina da adoção é fundamental aqui, é um ponto teológico central. Ser chamado de filho de Deus não é algo automático para todos os seres humanos, como eu disse. É um privilégio concedido somente àqueles que creem em Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versos 15 a 17, Paulo desenvolve bem essa ideia, afirmando que ao crer em Cristo, recebemos o espírito da adoção e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E a lição de terça nos traz uma grande responsabilidade espiritual. Uma reflexão também. A pergunta que esse texto nos faz é simples.
Estamos aceitando ou rejeitando a luz, meus queridos? Nossa resposta a Jesus é o que define a nossa relação com Deus e o nosso destino eterno. A lição de quarta-feira vem nos trazendo temas que já foram apresentados e são repetidos aqui. O tema da fé versus incredulidade, que é central no Evangelho de João, é apresentado em João 3, de 16 a 21. Vemos o contraste aqui entre aqueles que aceitam a luz de Cristo e aqueles que preferem permanecer nas trevas. Algo importante aqui sobre o uso do verbo crer no Evangelho de João. Uma curiosidade exegética em relação ao texto, o texto como foi escrito. Uma curiosidade interessante aqui é que o Evangelho de João, ele nunca usa o substantivo fé, mas sim o verbo crer. O verbo pisteuo, que é o verbo crer, aparece quase 100 vezes no Evangelho de João, indicando que crer é uma ação, não estado estático. A fé para João é um compromisso ativo e contínuo. Por isso que não é apresentado como um substantivo, fé, algo estático, mas sim o verbo crer. E quando falamos da escolha entre luz e trevas, o João, capítulo 3, versos 19 e 20, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens, seres humanos, amaram mais as trevas do que a luz. Aqui nós vemos a consequência da incredulidade. Queridos, não crer em Jesus não é apenas uma questão intelectual, mas uma escolha moral. Amar as trevas significa rejeitar a verdade e a revelação de Deus em Cristo. Naquela época, falando um pouco do contexto histórico, muitos dos líderes religiosos do tempo de Jesus preferiam a escuridão das suas tradições e o poder religioso do que optavam por receber a luz de Cristo. A religiosidade institucionalizada, com regras e regulamentos, não que isso seja ruim, mas, de certo modo, ela cegou os líderes para a verdadeira mensagem do Evangelho. E aqui há um ponto teológico central. Para João, a incredulidade não é apenas ausência de fé, mas é uma rejeição ativa da luz. Não é apenas o ato de você não ter fé, mas é você abraçar a cegueira, fechar os olhos. É um ato de recusa à luz que resulta em julgamento. No entanto, para aqueles que aceitam a luz, há uma promessa, e ela é de vida eterna. A reflexão deste dia para nós é: somos chamados a viver uma fé ativa e dinâmica. E a fé que somos chamados aqui neste dia de estudo é uma escolha diária. Caminhar todos os dias na luz de Cristo, rejeitando as trevas do pecado e da incredulidade. Amém? A lição de quinta-feira também traz um tema já repetido ou recorrente, que é a glória que foi revelada na cruz. Em João 17, versos 1 a 5, Cristo, Jesus, ele ora ao Pai e fala sobre a sua hora. A hora dele estava chegando e a glória que ele receberia. Para João, a glória de Cristo está profundamente conectada com a cruz. E essa glória na cruz, quando nós analisamos aqui de forma exegética o texto, nós descobrimos que no mundo antigo a cruz era um símbolo de vergonha e humilhação. Era a forma de execução mais brutal e degradante que existia. Somente os piores marginais eram condenados à morte de cruz. No entanto, para Jesus, a cruz é o momento da sua maior glorificação. A glória de Deus é revelada não através do poder ou da força militar, mas através do sacrifício e do amor redentor que se entregou voluntariamente. Os romanos, naquele tempo, historicamente falando, para te ajudar aí no seu estudo, eles usavam a crucificação para humilhar publicamente os inimigos do Estado. Porém, João subverte essa imagem,
mostrando que a cruz é um instrumento de morte que se torna o trono de Cristo, o ponto áureo, máximo, culminante da revelação de Deus ao mundo. Aquilo que era a pior das vergonhas para qualquer ser humano se tornou a maior das glórias para o Filho de Deus. E há uma aplicação teológica aqui para nós. A glória de Deus, ela é revelada na fraqueza, na sua fraqueza, aparente fraqueza. Isso desafia os nossos conceitos humanos de poder, de sucesso. O Evangelho chama a mim e a você, meus queridos, para vermos a cruz como centro da fé, o lugar onde o amor de Deus se manifestou plenamente. Agora pense comigo um pouquinho e reflita. A glória de Deus em Cristo é paradoxal. Ela nos leva a extremos. Essa glória que é paradoxal, ela não se manifesta no poder terreno, mas no sacrifício divino. Isso nos chama a refletir sobre como entendemos a glória e o sucesso na nossa própria vida. Ah, como precisamos rever o que glória e sucesso realmente significam. Esse é o tema de quinta-feira. E eu queria encerrar o nosso estudo desta semana sobre aquilo que temos como estudo adicional. Na semana passada, o estudo adicional nos trazia a ideia da palavra que dá vida. O poder criador de Cristo. O poder redentor da sua palavra. Mas aqui, no estudo adicional, queremos falar da vida que há na palavra, no Logos, na palavra encarnada. No final dessa semana, na lição de sexta, nós somos convidados a refletir sobre o poder da palavra de Deus, não apenas como um conjunto de textos, mas como a própria encarnação de Cristo, a palavra encarnada. Sabe, nós podemos ter certeza de que a vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus, assim como o corpo é sustentado pelo alimento. Cristo, a palavra feito carne, o verbo encarnado, ele continua a nos alimentar espiritualmente através do que ele fala, das suas palavras, através daquilo que ele faz, das suas ações, mas principalmente através do que ele é. Ele é Deus feito carne. A palavra de Deus é a base da nossa vida espiritual. Meu querido irmã, minha querida irmã, meu querido irmão, você que me acompanha, somos chamados a viver não de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nos desafia a buscar um relacionamento contínuo com Ele, com a Escritura, orando, lendo a Bíblia, permitindo que tanto Cristo quanto a sua palavra nos molde e nos aproxime dele a cada dia, cada vez mais. Um privilégio estar junto com você aqui esta semana. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro. Siga o nosso perfil no Instagram, @PRJúlio7. Se inscreva no nosso canal, no YouTube também, @PRJúlio7. Ative as notificações, todas as notificações, para que você possa receber de forma direta e em tempo real todas as nossas atualizações. Nós nos vemos na semana que vem e eu espero que este estudo desta semana, temas do Evangelho de João, a história do prólogo de João, tenha trazido ou traga grandes bênçãos para você. E que esses comentários, esses aportes que nós fizemos aqui, o que trouxemos até você, possa ajudá-lo também a enriquecer o seu estudo desta semana. Um grande abraço, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana. Até lá!